Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite. É, eu conheci a eletroporação em 2021 na Academia Americana de Dermatologia e desde então achei o conceito muito interessante. Naquela época ainda não existia esse conceito, né, de downtime reduzido, um procedimento que entrega resultados sem você ter aquele tempo de recuperação muito grande. Que a gente sabe que isso é um dos grandes empecilhos, né, no nosso consultório. Além da questão da dor, que isso dificulta o paciente ao retornar ao atendimento e manter a fidelização na clínica. Então, eu pedi autorização para a empresa na época e queria comprovar, né, a penetrabilidade do produto na pele. Então, aqui no nosso consultório, a gente tem um centro cirúrgico e eu conversei com cirurgiões plásticos e perguntei, né, para eles se eu poderia pegar algumas peças anatômicas, obviamente com termo de consentimento livre e esclarecido para o paciente, né, que ia retirar essa pele, seja com abdominoplastia ou outra retirada de pele. A gente optou por fazer pela abdominoplastia, por quê? Porque como é uma pele com tecido mais espesso, a gente ia conseguir ver detalhadamente a profundidade que cada parâmetro da tecnologia alcança, né? Então foram 5 pacientes que tinham indicação prévia, eles já iam fazer abdominoplastia, né, com cirurgiões plásticos. Cada peça anatômica foi dividida em 5 partes. Eu vou demonstrar para vocês no vídeo posterior. E a gente fez um estudo cego. Por quê, pessoal? Eu não queria enviar nos frascos a enumeração 1, 2, 3, 4, 5, porque poderia haver um fator de confusão, né, para o anatomopatologista. Então eu coloquei palavras variadas, tá? X, Y, Z, W, Q, e eu mascarei, né, a questão do contato. Então, a gente usou sempre a eletroporação 5 e a gente variou somente o contato, que variou de 1 a 5, conforme eu disse para vocês, só que a gente colocou de maneira com cegamento, né, para o anatopatologista. A gente colocou um produto, que é o TKN-XS, associado à tinta nanquim, para facilitar para o anatopatologista conseguir fazer a avaliação. Então, aqui eu vou passar um vídeo para vocês rapidamente como que foi feito esse estudo. Bom dia, pessoal. Hoje estamos com o Dr. Elton aqui, Dr. Bruno ajudando a gente numa produção científica. A gente vai verificar a profundidade que o método de Actigan, que é a dermatoeletroporação, chega na pele. Então, a gente vai estudar numa estrutura in vitro, né, numa pele, realmente, e vamos depois publicar para vocês a profundidade que o aparelho chega. Bom, aí o que a gente conseguiu obter com esses resultados, né? A gente avaliou esses 5 frascos e a gente conseguiu determinar que conforme a gente vai aumentando o contato, proporcionalmente aumenta a penetrabilidade do produto, né? E a gente viu uma correlação científica e muito proporcional ao contato, tá? Obviamente que sempre a gente colocou a eletroporação para não ter muitos fatores de confusão. Então a gente sempre colocou a eletroporação sim. Então o que a gente notou aqui? A gente notou que quando a gente usa contato de 1 a 2, em geral, o pigmento ele vai no máximo até uma derme papilar, né? Que é a derme mais superficial que fica logo após ali a camada basal. E algum produto ainda fica mais restrito à camada córnea, tá? Então, o que eu acho interessante vocês pensarem nisso? Quando você tiver uma alteração dermatológica mais nível superficial, você utiliza essas formas de contato. Quando você avança um pouco mais, por exemplo, no contato 3, a gente já notou que o pigmento, né, associado ao TKN-XS, ele ficava mais em um tecido perianexial, em uma derme mais profunda. E quando a gente chega em profundidades maiores, né, contatos maiores de 4 a 5, a gente consegue já visualizar esse material em derme reticular, que é onde vocês notem ali aquele material amorfo, né, o pigmento junto com o TKN-XS,
e ao redor vocês verem as fibras de colágeno e elastina. Então, a gente conseguiu comprovar isso, né, principalmente por ter essa correlação de contato proporcional à profundidade. Então, a gente acabou até publicando esse paper, muito interessante. A Academia Americana até gostou, queria até publicar com a gente, só que na época só poderia para residente, então a gente não conseguiu avançar lá nos Estados Unidos. Mas, então eu quero deixar essa informação para os colegas, né, da penetrabilidade do Mesojet Gun, e obviamente eu fiz o estudo, mas essa comprovação a gente já tinha sido, vamos falar assim, concebida pelos colegas, pelos excelentes resultados que a gente está tendo com a tecnologia em diferentes indicações dermatológicas. Agradeço mais uma vez aí e obrigado.